ajuda Ele, prepara os nossos corações e nos dá da sua graça, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Minha saudação a todos com a paz do Senhor. Tome seus lugares, por gentileza. Nossa gratidão a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Minha saudação também ao nosso presidente, pastor Elvino. Na sua pessoa, eu quero externar a saudação também aos demais obreiros da causa do Mestre. Agradecer a Deus também pela vida do irmão Denilson, sua família, também os irmãos que estão envolvidos no que diz respeito a esse departamento de casais, de nos franquear um convite para que estivéssemos nessa oportunidade para ministrar uma palavra de Deus. E sou grato a Deus pela escolha do assunto e do tema que fora proposto, onde os irmãos escolheram o livro de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Eu vou me estender para nós ministrarmos hoje. Havia comentado com o nosso presidente que gostaria de ficar sentado e ouvi-lo, mas nos franqueou o espaço, visto que fora feito um convite para as nossas vidas. E eu gostaria que você mesmo, não tendo a sua Bíblia em sua mão, você pudesse, dentro do possível, acompanhar o raciocínio desse texto bíblico. Capítulo 8 de Cantares de Salomão e o versículo de número 6. A tradução da minha Bíblia diz da seguinte forma: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura os ciúmes, e as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Verso de número 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, e nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, com certeza o desprezaria. Observando esse texto bíblico, Salomão, com muita propriedade, ele procura expressar a solidez de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Vivenciamos um período da história da humanidade, período esse conturbadíssimo, onde inversões de valores têm acontecido de uma forma, uma escala grande, onde vemos que muitas coisas contempladas com os nossos olhos são coisas que, de certa forma, trazem repugnância na nossa vida como seres humanos. Que dirá ao nosso Deus, que projetou uma unidade de um casal lá no Jardim do Éden, criando o homem e a mulher. Porém, no momento que cria o ser humano, o homem, ele não encontra uma adjuntora para que lhe completasse. E naquele momento Deus provê essa adjuntora da sua costela, fazendo com que ela servisse de adjuntora, alguém que estaria ao seu lado para lhe ajudar. E nós vemos, prezados, que Deus faz as coisas perfeitas, e a intenção de Deus era justamente que o homem tivesse alguém do seu gênero para que lhe completasse. Então hoje, nós, servos de Deus, temos a plena convicção de que a nossa esposa
é algo que Deus nos deu para que houvesse essa completude, ou seja, sem ela ficaria um vazio na nossa existência. Por isso Deus, Ele oportuniza o ser humano a ter esse relacionamento. Porém, prezados, com o passar dos anos, nós vemos que muitas inversões de valores têm acontecido. Vivenciamos hoje uma situação crítica no que diz respeito à criação dos nossos filhos, pois estão crescendo diante de uma mentalidade da humanidade totalmente deturpada, onde o conceito de matrimônio tem caído por terra. Hoje muitas situações têm surgido que poderiam ser evitadas e que na realidade têm dado vazão a grandes prejuízos familiares. Quando que nós poderíamos imaginar que contemplaríamos o casamento de dois homens, o casamento de duas mulheres, o casamento de dois homens e uma mulher, o casamento de três mulheres? E aí você poderá dizer assim: mas o assunto hoje é casamento, e por falar em casamento faz necessário valorizá-lo. Eu louvo a Deus pela igreja que procura primar pela verdade, pela palavra, porque se não fosse dessa forma, com certeza os senhores não estariam aqui para me ouvir. É sinal que há uma preocupação em preservar algo que Deus criou: matrimônio, casamento, família. E quando nos deparamos aqui, prezados irmãos, com Salomão exaltando essa união, ele coloca uma palavra que talvez para os nossos ouvidos hoje seja algo incomum, mas porém para a época que Salomão escreveu é algo cotidiano, corriqueiro. Quando ele inicia o capítulo, ou seja, o versículo 6 do capítulo 8 de Cantares, ele coloca algo, prezados, salientando a nobreza desse relacionamento. E ele coloca algo dizendo: põe-me como selo sobre o teu coração. Em outra tradução está registrado: grava-me como selo sobre o teu coração. É lógico para nós, no momento que vivemos da história, é algo que talvez não cause impacto ouvir essa palavra, mas quando se fala da época que foi escrita por Salomão, havia um significado muito importante. Quando Salomão ele se reporta ao dizer que colocava como um selo sobre o coração da sua amada, Salomão estava dizendo, prezados irmãos, que ele estava dando naquele momento um respaldo real no que diz respeito a esse relacionamento. Todos nós sabemos que na época os reis possuíam um anel, e esse anel era justamente o que estaria selando um ofício real, dando condição jurídica de ser executada, porque se não houvesse o selo real, de maneira nenhuma teria validade aquele ofício ou aquele decreto, porque faltava-lhe algo, faltava-lhe a autenticidade daquele documento que seria dado justamente com o selo real. Salomão ele olha para aquela condição humana e ele começa a tentar transferi-la para um relacionamento conjugal no que diz respeito assumido entre
partir de hoje, a partir desse momento, eu estou tomando a titularidade desse compromisso do seu coração estar compromissado unicamente comigo. E isso, prezados, é algo interessante, porque se não houver o compromisso no ambiente conjugal, de maneira nenhuma perdurará. Nós vemos aqui a irmã trazer um testemunho, irmãos, que hoje, pela bondade do Senhor, estão com 40 anos de casado. É assim que eu entendi, né? 43 anos de casado. Na sociedade que vivemos, sem Deus, estou falando uma sociedade sem Deus, isso que nós ouvimos da boca do servo do Senhor é coisa do passado. Hoje o relacionamento dura um tempo muito curto. Alguns não chega a durar um ano. E aí você vai dizer, mas então por que casam? Porque não sabem o que estão fazendo. Quando chegam diante de um altar, ele assume um compromisso não com o ministro, mas com o próprio Deus, em que aquele relacionamento deveria perdurar até que a morte o separasse. E aí você poderá dizer, longe de mim isso, pastor, mas é uma realidade. Como servos de Deus, precisa haver consciência deste compromisso. Casamento, prezados, não é experimentar se vai dar certo, é assumir um compromisso com certeza e lisura de pensamento do que está sendo feito. O oficiante, ele geralmente pergunta se é de livre, espontânea vontade que chegam diante do altar. O que fica subentendido é que não há ninguém forçado a se casar. Agora, quando ele assume esse compromisso, ele precisa avaliar as consequências que esse compromisso trará sobre a sua vida e sobre a vida do seu cônjuge. E aí o oficiante, geralmente, ele coloca que a pessoa está assumindo aquele compromisso na alegria ou na tristeza, na bonança ou na escassez, na saúde ou na doença. Quer dizer o quê? Em qualquer circunstância, aquele compromisso perdurará. E me chama a atenção, prezados, é que Salomão, ele, com muita propriedade, ele coloca dizendo: põe-me como um selo sobre o teu coração. Aquilo daria autenticidade naquele relacionamento. Nos dias que vivemos, na região onde estamos, o comum é contemplarmos um anel em um dedo da nossa mão para identificar um compromisso assumido. Quer dizer o quê? Aquele anel está dizendo que aquilo é algo forte, que aquilo é algo que perdurará e que os demais que estarão ao seu redor não precisarão, prezados, perguntar se aquela jovem ou aquele jovem ele é casado, porque já verá o anel no seu dedo dizendo que está casado. Aí você poderá dizer, mas isso não segura matrimônio. Esse anel não segura matrimônio para quem não assume compromisso. Agora, para aquele que assume compromisso, ele entende que aquilo é algo firme diante de Deus. Olhando nesse contexto aqui, nós vemos, prezados, que na sequência do texto, o salmista diz algo interessante, ou seja, o Salomão diz algo interessante, como um selo sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte. E aí é algo interessante, a morte, o escolhido por Salomão para exemplificar
a força desse amor é que é algo que não temos como evitar. Todos queremos viver, mas também podemos ter realidade que um dia poderemos enfrentá-la, e é necessário estar preparado para ela. Porém, quando Salomão ele usa esse termo, o amor é forte como a morte, o amor é mais forte do que a morte, o mais poderoso que a morte. Ele está dizendo, nem a morte, que é algo que não temos como evitar, ela extinguirá este amor. E aí surge algo interessante, irmãos. A pessoa que passa por uma viuvez, ele de certa forma, legalmente, pela lei do Senhor, está liberado a contrair novas núpcias, se assim desejar. Porém, com todo respeito àqueles que já passaram por esse momento, fica um sentimento no coração daquela pessoa do que o seu primeiro relacionamento existiu com outra pessoa que já partiu, e ficou algo que não se apaga, que não deixa de existir, ainda que você diga, mas a pessoa deixou de existir, mas algo que existiu de relacionamento perdurou, que não vai se apagar. Mas não, como não vai se apagar, pastor? E aí surge algo interessante, irmãos, que utilizando a sequência do texto, o Salomão ele diz algo interessante, que duro como a sepultura é o ciúmes. Tem pessoas que pensam, irmãos, que para um relacionamento ter durabilidade precisa haver ciúmes. Eu quero dizer para você algo interessante, que quando há respeito mútuo, não há necessidade de ciúmes, porque existe confiança. Agora, quando não há confiança, os ciúmes começará a existir. Alguém chega a dizer, a atrever a dizer, que os ciúmes é o tempero para um relacionamento. Eu quero dizer que os ciúmes é algo que o inimigo tem utilizado para separar um relacionamento, quando não existe a confiança. Quando não existe a confiança, é porque não existe credibilidade para tê-la, e aí surgem prejuízos, inquietudes, desconfianças, e que de certa forma trará pensamentos malignos. Por isso que Salomão ele diz assim: o ciúmes, ele é duro como a sepultura. Você há de convir comigo que não tem beleza nenhuma dentro de um cemitério. Ninguém vai para dentro do cemitério para se divertir e ver os túmulos lá. Por quê? Porque não tem beleza nenhuma, é só tristeza. Você só contempla aqueles. Você, por mais adornado que seja aquele túmulo, ele na realidade não traz beleza no sentido de alegria, só de tristeza. Pode ter mármore, pode ter o que tiver. Você vai olhar e vai dizer: aqui tem alguém que partiu já. Não traz tristeza. Ninguém vai para dentro do cemitério para se divertir. Só que Salomão ele ora dizendo: olha, o ciúmes ele é duro como a sepultura, não traz benefício. Mas ele segue o seu pensamento dizendo algo interessante. Vejam bem, algo interessante, dizendo: as suas brasas são como fogo. Salomão ele deixa de lado os ciúmes e ele continua falando sobre a necessidade da existência de um amor profundo. Só que um amor, prezados, que não nasce da noite para o dia. Você há de convir comigo que para você iniciar um fogo, você pode usar álcool, você pode usar papel, você pode usar graveto. Agora, se você não colocar madeira grossa para segurar aquele fogo aceso,
conjugal, no início de um relacionamento entre um jovem e uma jovem que estão namorando, eu quero dizer que esse amor pode ser aquecido com papel, com fogo, com álcool ou com alguns gravetos, mas isso é para o tempo do início do relacionamento. Agora, para o relacionamento perdurar, é necessário abastecer esse amor. E de que forma será abastecido esse amor? Cada dia, prezados, cada momento que Deus permite estarmos juntos com o nosso cônjuge, é hora que Deus nos dá para alimentarmos mais este amor. Aqui a irmã havia proferido dizendo, 2 anos que fazem que estão vivendo um relacionamento conjugal, e diz que ela diria assim novamente. Irmão Denilson faz menção dizendo, quantos teriam direito de dizer também que diriam sim? Algumas mãos se levantaram, graças a Deus por isso. Por quê? Porque existe convicção. É sinal que não foi algo errado a tomada de decisão no momento que você assumiu o seu relacionamento conjugal. É sinal que você tem alegria de estar ao lado do seu cônjuge. Nesse contexto, Salomão ele diz assim: há uma necessidade de abastecer esse relacionamento, e esse relacionamento é abastecido a cada dia. E aí, prezados, algo que me chama a atenção, que você há de convir comigo. No início da fase do namoro, camarada é todo delicado para com a sua futura esposa, né? É meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá, né? Minha querida, minha flor. Ou será que não era essa? Eu acho que é só para o meu tempo, né? E aí automaticamente que quando casam, as coisas não andam da forma que imaginava ser, como se diz assim, um mar de rosas. Por que eu digo isso, irmãos? Porque casamento é compromisso, e esse compromisso abrange adversidades que passaremos juntos. Só que às vezes parece que só tem um dentro do barco, o outro já saltou fora do barco há muito tempo, e aí já diz: olha, esse problema é teu, quiser remar. Agora você já pare para analisar. Você remar uma canoa só com remo, ela vai ficar rodeando assim, ó, não tem como ir para frente. Agora, se 2 remos estiverem remando, você vai ter condição de empurrar ela para frente. Que é isso, irmãos? É aquela condição que você predispõe em assumir compromisso nessa área. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Mário, que abraçou essa causa. Não foi fácil, Mário, tenho certeza absoluta, não estou dizendo pela sua esposa, faço a situação, não foi fácil. Só quem vive que pode dizer, entendeu? Porque quem está de fora tem uma ótica da coisa. Agora, quem vivencia o problema, ainda que você diga assim, ele vai dizer assim: tenha bom ânimo, rapaz, vai à frente, vai dar tudo certo. Mas quem está vivendo é você. E aí vai prevalecer Deus na sua vida, vai prevalecer o compromisso assumido diante desse Deus, vai prevalecer você entender que esse Deus não te esqueceu, mesmo na prova, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade. Ele não abre mão daquela convicção. Abastecer esse amor com lenha grossa, irmãos, é você dizer para a tua prenda: custe o que custar, nós vamos ficar juntos até o fim. Passe o que passar, nós vamos permanecer. Agora me chama a atenção, irmãos, que por mais que Salomão ele use do atributo de pegar o elemento fogo para tentar exemplificar a necessidade de perdurar um relacionamento, nós haveremos de convir que o fogo se extingue com a água, apaga-se com a água.
Porém, Salomão ele vai mais além, quando ele pega o verso de número 7, que tomei a liberdade de escolher esse versículo também, para fazer essa preleção para os irmãos. Ele diz algo interessante no verso 7: as muitas águas não poderiam apagar este amor. Salomão estava dizendo: as águas da adversidade não poderão apagar este amor. As águas da modificação física do seu cônjuge não poderão apagar esse amor. O que eu quero dizer com isso? Que quando você conheceu ele era um príncipe. Ou será que eu estou enganado? Ela era uma princesa. Você não enxergava defeito nenhum. Você queria porque queria casar com ela, e você, irmã, casar com ele também. Só que com o passar dos anos juntos, modificou. Deixou de ser princesa? Não. Deixou de ser príncipe? Não. Por que não deixou de ser príncipe? Porque as águas da transformação física não vai afogar esse amor. Por mais que ele não tenha mais cabelo, por mais que ele seja barrigudinho, por mais que ele não tenha mais aquela esbelteza da época, por mais que ela também não seja mais aquilo que você conheceu na época, ela é sua princesa e ele é o seu príncipe. O amor, quando existe nesse contexto, você olha e não enxerga a diferença. Você olha e diz assim: mas como eu amo essa pessoa, porque escolhi para estar ao meu lado. E aí de repente você encontra ela na frente do espelho, preocupada porque não está mais de acordo como era anteriormente, e diz: olha, eu vou topar morar, não aguento mais, não consigo me enxergar mais no espelho. E você olha, mas você continua sendo linda, eu te amo da mesma forma. Preocupante é quando o camarada chega e diz assim: realmente você mudou bastante. Só que ele não se enxerga no espelho, né? Vamos ser realistas, ele enxerga nela, agora nele não. Aí aquela história, começa a aparecer o primeiro cabelo branco, ele vai lá com uma pinça assim, ó, saca fora aquele cabelo. De repente nasceu 10. Principalmente no peito, assim, né? O camarada vai lá e saca fora. Seu garoto ainda, né? Só que ele se esquece que o tempo passou, não é mais aquele galã de novela, né? Ele está vivendo junto um relacionamento e tem que entender que um dia ele vai envelhecer, ele não vai ficar para semente. E nesse contexto, Salomão ele pega dizendo: as muitas águas não poderão afogar este amor. E ele vai mais além dizendo: nem os rios conseguirão fazer isto. O que tem feito, irmãos, que um relacionamento esfrie ou venha naufragar? É justamente quando não há convicção do compromisso que foi assumido. Família é algo importantíssimo. Casamento é algo importantíssimo. Só que entenda uma coisa: você não é dono dela. Irmã, você não é dono dele. Aí você poderá pegar a sua certidão de casamento e dizer: mas como que não? Está aqui, ó. Você não comprou ela. Vocês propositaram ambos em conviverem juntos.
enfrentando diferenças de personalidade. E aí algo interessante, irmãos, porque no início do relacionamento, às vezes é até difícil de ver essa diferença de personalidade. Tem uns camaradas assim que são muito perfeccionistas, né? Às vezes por um colarinho da camisa não está de acordo, já é motivo para briga, para queixa. Às vezes, pelo friso da calça está duplicado. Ele já se lembra do tempo que a sua mamãe fazia isso para ele. E ele chega a dizer lá: minha mãe sabe passar roupa. E aí ele olha para ela como se dissesse: você não sabe. Quando chega em casa, espera uma comida do seu agrado, só que às vezes não está de acordo. Só que isso, prezados, não é motivo para afastar ou deixar naufragar um relacionamento. É momento de você entender que ser dona de casa não é fácil. Tem muitas atribuições. E aí você poderá dizer assim: mas ficou todo o tempo em casa, todo o tempo em casa, e eu saí para trabalhar. Como quem diz, então não trabalhou, ficou em casa sem fazer nada. Só que você tem que entender que acorda trabalhando e deita trabalhando. Não é verdade, irmãos? E ainda quando chega em casa, o camarada ainda quer atenção. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado a atenção da esposa. Só que nem sempre encontraremos um ambiente propício para isso. Por quê? Porque o dia não foi bom. Porque chegou aquele momento da tal de TPM. Aí o camarada diz assim: eu nem sei o que é isso, mas você precisava saber. Sabendo dessa hora, você tem que saber como chegar, para não acontecer transtorno. As muitas águas não poderão afogar este amor. Irmã, esperar o companheiro no portão com um chimarrão não dói e não tira pedaço, tem ninguém. Ele vai ficar contente. Fazer o doce predileto dele em casa não é perda de tempo. Você fazia isso quando ele era namorado, agora depois de casado dá muito trabalho, Companheiro, você chegar em casa com uma flor, pode ser até você apanhar na trajetória, viu? Não precisa comprar. E chegar em casa com aquela flor e dizer: me lembrei de você quando vinha olhando essa flor. Se prepare, porque a coisa vai funcionar. Agora, as muitas águas não poderão afogar este amor. Precisa haver essa condição mútua de não haver permissão para isso, deixar de existir esse relacionamento. E por fim, aqui nós vemos que o escritor, ele diz algo interessante: se alguém desse toda a sua fazenda da sua casa, por esse amor, certamente
desprezaria. O que Salomão está dizendo? Amor não se compra. Não é pelo dinheiro que você tem na conta que ela vai te amar mais. Se bem que faz uma diferença, né? Ajuda, mas não é tudo. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que não se compra o amor, porque não é o dinheiro da conta que vai fazer a diferença, porque um dia esse dinheiro pode acabar, e aí acabou o amor. É lógico que tendo um cartão para ser gasto com ilimitado valor de gasto é maravilhoso. Agora, se não se tem o cartão para gastar ou o cheque para assinar, continua existindo o amor, porque é na alegria ou na tristeza, na bonança ou na escassez. Você continua sendo o príncipe dela e ela a sua princesa. Ah, mas eu gostaria, mas não temos condição no momento. Aí o camarada diz assim: eu vou dar tudo para não haver problema. Não resolve também. Então aqui Salomão ele diz assim: mesmo que eu viesse dar toda a minha fazenda da minha casa, toda a renda que eu tenho, para usufruir este amor, certamente seria desprezado. Amor não se compra, se vivencia a cada dia e é alimentado a cada dia pelas nossas atitudes. E para nós finalizar, livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo 22, está escrito, mesmo Salomão escrevendo: o que acha uma esposa, acha um bem, e alcançou benefício do Senhor. Que nós venhamos poder olhar para nossa esposa e dizer: esse é o melhor bem que Deus tem feito na minha vida. Que a esposa possa olhar para o esposo e dizer: esse é o melhor bem que Deus tem feito na minha vida. Por quê? Porque você vai até a eternidade com ela, e você, irmã, vai até a eternidade com ele. 43, e eu já estou com 24, estamos chegando lá. Estamos chegando lá. E aí eu vou usar um atributo aqui, ó. Eu diria assim de novo. Eu diria assim de novo. Não me arrependo. Não me arrependo. Por que não me arrependo? Porque tenho plena convicção da decisão que tomei diante de Deus. Plena convicção que tomei diante de Deus. Nesse contexto aqui, irmãos, rapidamente, ainda tenho 10 minutos, é isso, não? Nós queremos deixar alguns conselhos aqui. E alguém poderia dizer assim: conselho, se fosse bom, seria vendido, não dado. Só que quando é um conselho divino, é algo que cai como um bálsamo sobre a nossa vida. Não estou aqui interferindo no seu relacionamento, mas estou dizendo que o seu relacionamento poderá ser melhor do que você já tem vivido. Primeiro conselho que eu quero deixar aqui para os casais, e serve para mim primeiro: não adie a sua felicidade. O que eu estou colocando com isso, irmãos? Não espere enriquecer para ser feliz. Não espere comprar um carro do ano para você ser feliz.
Não espere você comprar a sua casa própria para você ser feliz. Seja feliz com aquilo que o Senhor já lhe alcançou. Talvez não seja aquilo que você deseja, mas é algo que Deus já foi misericordioso para com a sua vida. Não estou dizendo que os seus planos devem ser enterrados, não. Estou dizendo que você pode ser feliz com aquilo que Deus já tem lhe dado. Não adia a sua felicidade. Segundo aspecto aqui, sinta gratidão e extremamente ao seu cônjuge, tanto homem como mulher. E aí surge algo interessante. Gratidão em que sentido? Em você tê-la, em você ter ele ao seu lado, em você dizer: foi a melhor decisão que tomei, valeu a pena. Estamos já nessa trajetória todo esse tempo, e agradeça a Deus pelo cônjuge que Deus tem lhe dado. As suas orações, irmãos, às vezes nós nos atrevemos demais diante de Deus, só queremos pedir. Comece a agradecer agora. Eu agradeço pela esposa, agradeço pelo esposo, porque foi tu que me deu, Senhor. Seja grato pelo cônjuge que Deus tem lhe dado. Terceiro, confie e seja confiável. Confiança existe, irmãos, quando a desconfiança não tem lugar na nossa vida. A desconfiança chega quando justamente deixamos a desejar. E aí surge algo interessante, irmãos, é que confiança será algo que não terá lugar para o ciúme. Confie na sua esposa. Você, esposa, confie no seu esposo, porque se não existir essa confiança, vai fragmentar o relacionamento de vocês. Ainda que você diga: mas lá onde ele trabalha é um antro de perdição. Mas ele é um servo de Deus ou não é? Ou não é? Mas aonde ela está residindo ali, o ambiente é perigosíssimo. Mas ela não é sua esposa? Ela não é uma serva de Deus? Entenda? Confie, mas também seja confiável. Demonstre que exista a condição dela confiar em você. Outro aspecto aqui: fuja das discussões. E aí você dirá assim: mas isso é impossível, pastor. Ou será que nós não discutimos? Há momentos, irmãos, que as coisas não dão certo. Só que tem um detalhe: quando falam fugir da discussão, não é você botar para baixo do tapete e deixar lá, e de vez em quando tirar e querer jogar em roxo. Não, é você procurar esfriar a sua cabeça para depois tomar a decisão de conversar. Porque com a cabeça esquentada com a situação, você não terá condição de diálogo. E desculpa falar aqui, irmãos, vão dormir beiçudos os dois, um para um lado e outro para o outro, e o inimigo dando risada daquele ambiente. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que estava dizendo o escritor? Não deixe anoitecer para ajustar a situação. Saia, dê uma esfriada na cabeça, volte, retome o assunto e acerte na presença de Deus. Fuja de discussões. Por que fugir de discussões, irmãos? Que ambiente nós estamos deixando para os filhos que estão nos ouvindo? Tem situações que os filhos vêm dentro de casa e que de certa forma ficam chocados, e muitos estão às vezes prestes a assumir um compromisso matrimonial. Ele chega a dizer: eu não quero isso para a minha vida.
esse sofrimento terrível que a minha mãe vive, meu pai vive, Deus o livre. Vou viver solteiro o resto da minha vida. Quero dizer para você que o casamento do Senhor é uma bênção. E quando nós procuramos exercitar atitudes dentro de um ambiente conjugal, o Senhor se manifesta e o nome dele é glorificado. E aí perdura o relacionamento. 43 anos, graças a Deus. Espero chegar lá ou passar, né? Jesus está voltando. Se não der, amém. Mas há possibilidade de perdurar. Outro aspecto: demonstre o seu amor fisicamente. Estamos falando para casais. E aí algo interessante, irmão. Quanto tempo faz que você não anda mais de mão dada com a esposa? Ah, mas já passou o tempo do romantismo. Quanto tempo faz que você não é capaz de abraçá-la? Mas isso fica feio para mim. Como é que eu vou estar abraçado? Não é a esposa. Vai abraçar quem? Não, vamos ser realistas, nós estamos em adultos aqui. Vamos abraçar quem? Quanto tempo faz que você não a convida para sair sozinho, deixando os filhos em casa? Hoje você está sozinho aqui, graças a Deus. Tem filhos aqui? Amém? Não tem problema, tá? Mas quanto tempo faz que você não usa esse atributo? Agora, quando você era namorado, era quase todos os dias convidando ela para sair. Só que agora as coisas ficaram difíceis, né? Relacionamento físico. Entenda uma coisa, irmãos: o homem é estimulado pela visão, por aquilo que ele enxerga. A mulher é estimulada pelo toque, o contato físico. E aí torna a dizer para você: quanto tempo faz que você nem beija mais ela na boca? Ah, mas isso é do tempo passado, você já passou. Agora nós temos outra época. É esposa, é namorada. Ou será que as irmãs não vão gostar de receber um beijo? Qual é das irmãs que não gosta de receber um beijo? Levanta a mão aí. Opa! Eu acho que todo mundo, né? Olha aí. E aí começou agora então a entender por onde começa a fragmentação de um relacionamento. Coisas pequenas, insignificantes. Outro aspecto: seja honesto nas finanças. Quantas esposas que nem sabe quanto seu esposo percebe por mês, porque ele não conta. Ele não conta, para ela não lhe pedir nada, ou para ela não gastar muito. Seja honesto quer dizer o quê? Procure dividir responsabilidades. Ela precisa saber que você tem um compromisso assumido e que precisa ser saudado. Então automaticamente ela fará de tudo para lhe ajudar. Entenda? Outro aspecto: surpreenda. Irmãos, o romantismo no período de namorado deve perdurar até o fim da sua vida. Ela é a sua esposa, ela é a sua namorada. Quando ela era namorada, você não media esforços para presenteá-la. Você, irmã, não media esforços para presenteá-lo também. E aí você poderá dizer assim: não estou entendendo, pastor. Prezados irmãos, há situações que você poderá motivar o relacionamento mais afetivo simplesmente com uma surpresa. Vou dar um exemplo bem simples para você. Deixe pendurado no espelho do banheiro um bilhetinho dizendo: eu te amo. Quando ela for escovar os dentes, ela vai enxergar ali: ele me ama.
Irmã, bote um bilhetinho dentro do bolso da calça dele ali, ó. Estou ansioso que você volte para casa. Quando ele pegar, ele vai conhecer a letra. Ele vai dizer assim: alguém está me esperando. Surpreenda! É algo simples. Agora, se você quiser convidá-la para um jantar romântico, faça. Ah, mas é muito difícil. Então vá num Cuscão ali, num cheeseburger e compra um X. É mais barato, né? Mas ela vai ficar contente e ele também. Outro aspecto aqui para nós ganhar tempo: elogie. E algo interessante, irmãos, às vezes as coisas podem não estar conforme você quer, mas você tem que elogiar. Não é ser falso, mas é dar motivação para melhorar. Porque todas as vezes que você elogiar, ela fará de tudo para melhorar mais ainda. O camarada não precisa chegar e dizer que o arroz está duro. Coma o arroz e diga: está glorioso de bom. Mas amanhã vai ficar melhor ainda. Queimou? Não queimou nada, está gostoso. Olha, tentei passar tua camisa, mas não deu certo. Não tem problema, está ótimo. Queimei. Deixamos assim, né? Mas é a camisa que eu gostava. Mas camisa você compra outra, a esposa é a única. Você não sabe que condição que queimou aquela roupa. Não foi proposital. Ou será que as irmãs vão queimar a roupa por queimar? Ou vão queimar o arroz por queimar? Não. Ou vão passar uma calça e deixar 2 fios porque quer? Não. Não deu certo. Não vai melhorar. Elogie. Valorize a sua esposa. Outro aspecto aqui: dê apoio. Qual é dos irmãos que costuma lavar a louça ajudando a esposa? Mas isso aí não é coisa de mulher? Se não é coisa de mulher, lá na minha casa minha mãe fazia para mim. Irmãos, apoie. Por que apoiar? Você quer que ela fique mais tempo com você, não quer? Não deseja isso? Então, se você dividir as atribuições, vai sobrar mais tempo para vocês ficarem juntos. Porque senão, sabe o que acontece, irmão? A atribuição doméstica toma todo o tempo. E você, cansado do serviço, encosta para ver o Jornal Nacional e dorme. Quando ela terminou de lavar a louça, você já está no 5º sono. E aí se foi o dia. Não tem mais aquele momento junto. Por quê? Porque não houve apoio. Faça aquilo que possa ser feito por você. Se você não sabe lavar, seque. Se você não sabe passar roupa, recolha do varal para ela. Ou as irmãs vão ficar bravas se fizer isso. Entenda, irmãos, dê apoio. E esse apoio, ele vai mais além do que no que diz respeito às lides domésticas, muito especialmente em projetos pessoais. Às vezes a esposa está pretendendo fazer alguma coisa, o camarada é tão negativista: não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso é desperdício de tempo, vai gastar dinheiro à toa. Que motivação, irmão? Nenhuma. Aí ele diz assim: qual é a profissão da irmã? Do lar. É desmerecedor? Não estou dizendo que é desmerecedor. Mas você não apoiou ela para um projeto melhor. Entenda isso. Eu vou fazer um cursinho tal. Não vale a pena.
Não vale a pena. Isso. Apoie. Outro aspecto. Ande na mesma